homeostase, né, a própria ideia de equilíbrio. E uma coisa que é importante nessa compreensão sistêmica é a gente tomar isso justamente como uma estrutura de pensamento, né, para nos auxiliar a compreender a realidade. E não como uma estrutura normativa, né, como se, bom, o turismo ele deve ter todos esses elementos, ele deve ser assim para funcionar, né. Porque como a gente viu e vem vendo, né, eu tenho uma diversidade muito grande na maneira como o turismo se estrutura nos diferentes destinos e em relação às diferentes demandas, né? Porque justamente essa estruturação vai se dar a partir, enfim, de cada visitante, né? Então cada visitante vai articular um sistema muito diverso em relação a isso. A gente vai procurar, claro, elementos em comum, né? Mas eu tenho uma diversidade muito grande nesse sentido. Então, esse é um dos motivos, né, pelos quais também o sistema do BN, essa proposição que sofreu muitas críticas, né, justamente por talvez as pessoas entenderem isso de uma maneira um pouco normativa, assim, de que deveria ser assim, né, ou por não ter aqui algum elemento que porventura fosse interessante dentro desse esquema dele, né, e aí então ele realizou uma proposta, né, de revisão do Sistur, que a gente percebe aquele Sistur, né, aqui dentro dessa bolinha azul. Esse aqui é o Teoria da Complexidade e Ecossistema Turístico, né? Ele publicou nessa revista junto com a professora Marudos Kamesh, né? E, enfim, está lá o texto, vou colocar o link ali também se vocês tiverem interesse em estudar, né? E a gente vai ver que esse Sistur, né, que era aquele quadradinho do sistema anterior aqui, ele está influenciado por um outro lado, por aspectos da territorialidade de um local, né? E a territorialidade, enfim, quer dizer que as relações de poder, né, que se dão naquele conjunto, naquele espaço, né, e as características do próprio território, características físicas, no certo sentido, geográficas, né. Eu tenho as instâncias de governança regionais, ou seja, como é que está estruturado formalmente, né, essa questão da governança do turismo, diferentes atores sociais, setor produtivo local, né. E uma outra crítica importante foi isso de perceber o turismo como uma relação principalmente econômica, né, entre oferta e demanda, explicado por esses mecanismos de mercado, né. Então a gente vê que ele procura colocar aqui o turismo como objeto de mercado, como objeto econômico, né, mas também como um objeto cultural, como uma relação social, né, como aspectos ecológicos que dão conta disso, né. E eu tenho essas diferentes esferas aqui que se sobrepõem, né, dentro dessa rede de produção do turismo, que acaba sendo uma espiral, né, alguma coisa que se retroalimenta e influencia mutuamente, enfim, mas que tem uma direcionalidade nesse sentido, né? Bom, então essa daqui é a figura, de alguma forma, assim, do Sistur revisado, né? E aí então vamos procurar ver um pouco como é que essa estrutura, né, de sistema turístico a gente pode aplicar para entender algumas práticas, né, de viagem. Vamos ver isso no mundo concreto, como é que funciona.